Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em psicanálise clínica. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre pulsão e nós paramos nesse slide onde a gente vai falar sobre os destinos involuntários da pulsão. Por que que são involuntários? Porque o sujeito, ele não tem controle para onde que essa pulsão vai, para qual caminho que ela vai, a menos que ele elabore isso de alguma forma, a menos que ele sublime isso de alguma forma. Mas, como de praxe, para a gente poder criar uma linha contínua de raciocínio aqui na nossa aula, o que que eu vou fazer nesse exato momento? Nós vamos recapitular a aula anterior bem rapidamente, tá bom? Nós estamos falando sobre pulsão, né, que é essa, de alguma forma, energia que move esse aparelho mental que a gente viu na primeira tópica de Freud, que também é a metapsicologia apresentada por Sigmund Freud. Então a pulsão, ela é o combustível, ela é energia, ela é o que vai fazer com que essa grande máquina, com que todo o movimento nesse aparelho mental, ele funcione, ele exista, né? Para que haja conflitos, recalques, representações, formações, compromissos, tudo isso que a gente vem falando ao longo das últimas aulas, é necessário que haja uma energia, é necessário que haja algo que está em conflito para que todos esses processos aconteçam. E esse algo é essa pulsão. Na última aula, a gente desprendeu um tempo bem significativo para explicar para vocês a diferença muito clara para Freud entre instinto e pulsão. Também expliquei para vocês que há essa questão das traduções. Quando a gente está lendo algumas editoras, algumas publicações, elas trazem a pulsão e instinto como sendo sinônimos, mas eu disse para vocês que não tem problema. Vocês podem ler da mesma forma, por exemplo, quando você pega a tradução aqui que a gente tem da edição Standard brasileira, que é uma edição muito comum, muito acessível para todos nós, é natural que se utilize a palavra instinto como sinônimo de pulsão. Só que esse instinto, você vai pegar o significado dessa palavra para o significado de pulsão apresentado por Freud, ou seja, você não vai ler instinto como o instinto que a gente conhece, e sim instinto como o significado de pulsão apresentado por Freud, que é essa energia que surge no somático, mas que faz parte daquilo que está na linha limítrofe entre o que é da mente e o que é do corpo, apesar de se surgir no somático, no corpo, né? Isso é exatamente o que está nesse slide agora, né? A gente já explicou isso na aula. Se você não viu, é só assistir a aula anterior e vai estar tudo muito bem detalhado para você. Mas é isso que eu estava acabando de explicar, que essa força, né, essa pulsão, ela surge nesse limite entre o que é somático do corpo e o que é da mente, beleza? Expliquei para vocês também rapidamente, a gente vai retomar várias vezes esse slide aqui, porque é necessário para que a gente entenda a aula sobre pulsão, que existe os elementos dessa tribe, né, desse tribe, que é essa pulsão. E que elementos são esses, né? Existe a fonte, né? Como surgiu, em que local, em que parte da soma do corpo em que essa pulsão surge, né? A pressão que é exercida por esse aparelho mental para que essa pulsão ela encontre a sua meta final, que por sua vez é o destino final daquela pulsão. E eu expliquei para vocês também que essa pulsão ela pode ter diferentes objetos. Os objetos eles podem ser transicionados, eles podem ser mudados, eles podem ser relocados, direcionados, deslocados. Isso faz com que fique claro a diferença de pulsão para instinto. Afinal, o instinto não, né? Instinto, esse objeto ele não poderia ser transicionado. Exemplo, nós seres humanos, nós podemos transicionar o nosso desejo por fazer o movimento de sucção do seio da mãe, que na verdade tem a ver com o instinto de sobrevivência, de amamentar, de se alimentar, para fazer o movimento de sucção do dedo, depois fazer o movimento de sucção de um cigarro ou de qualquer outro movimento de sucção que nos gere prazer. Então olha para você ver a transição de objetos. Um animal não faz isso. Um animal que é instintivo, ele sempre vai ter aquele objeto para satisfazer aquele tipo de desejo, aquele tipo de pulsão instintiva.
Então, o instinto, no sentido de pulsão analítica, ele começa com algo do corpo, com algo de preservação da espécie, com preservação egóica do sujeito, mas vai direcionando para algo que é de uma formação inconsciente. Algo que também tem a ver com a esfera da fantasia, com a esfera da construção singular do sujeito, daquilo que lhe gera desejo, daquilo que lhe gera prazer, daquilo que lhe gera satisfação. E é isso aqui que a gente foi vendo sobre os 4 elementos dessa pulsão da Tribe, tá bom? Tranquilo? A gente caminhou bem devagar sobre isso aqui, falamos várias vezes, expliquei para vocês sobre como que funciona essa contingência, o que muda isso na clínica, né? Essa questão de que os objetos eles podem transicionar, por exemplo, a gente pode sair de um seio para um cigarro e ir até para a fala, né? Então, até a fala pode ser uma forma como o sujeito vai encontrar evasão, uma meta final para essa pulsão, ao contrário de um instinto animal propriamente dito. Então, tudo isso aqui foi o que a gente viu ao longo da nossa última aula. Falamos sobre o deslocamento e o recalque e chegamos nesse slide de hoje, que a gente vai falar sobre o destino involuntário, né? A gente falou da meta, né? Que é o objetivo da satisfação, mas quais que são esses destinos involuntários? Qual é o objetivo final? Quais são essas metas que essa pulsão pode alcançar? E é por aqui que a gente vai começar a nossa conversa de hoje, ok? Tomar um golinho de água para a gente poder fazer essa imersão. Para a gente entender isso aqui, eu vou pegar um caso hipotético aqui, mas que facilmente poderia acontecer num consultório, poderia se manifestar num consultório clínico de vocês, tá? Vamos imaginar um profissional que trabalha com uma empresa de lançamentos digitais ou com produtos digitais ou que faz uma prestação de construção de conteúdo digital. Cria artes para Instagram, para o YouTube, TikTok, cria panfletos, cria flyers. Esse profissional, né, que poderia ser uma espécie de social media com artista finalista, então seria esse o profissional. Quero que vocês imaginem isso para a gente pensar nos 4 destinos involuntários da pulsão desse profissional. Como que poderia que essa pulsão que começa na soma, no corpo, atingir essa meta, mas com destinos diferentes, tá? E por que são destinos diferentes e por que são involuntários? Porque, como a gente está falando de um aparelho mental que ele vai se reorganizando de acordo com as experiências e com aquilo que o sujeito vai vivendo, essas metas elas mudam e mudam de forma inconsciente, sem que o sujeito controle, por isso que é involuntário. O primeiro grande destino dessas pulsões apresentadas por Freud é a reversão ao contrário. O que é essa reversão ao contrário? Eu coloquei aqui, ó, inversão na meta, atividade para passividade ou no conteúdo, amor para ódio. Então eu vou voltar no slide só para a gente entender do que a gente está falando, ó. Inversão na meta, atividade para passividade. Então se a gente olhar lá os elementos da pulsão, a meta, ó, é o fim invariável, a satisfação, a supressão do estado de tensão à fonte. Então, o que ele está falando? Ele está falando que aqui vai ter uma inversão. É lá na meta final que há essa inversão, nesse destino final da pulsão. E essa meta, como a gente já viu lá nos elementos, ó, ela é invariável. Por que ela é invariável? Ela vai ser atendida de uma forma ou de outra. O sujeito ele precisa atingir essa meta. Afinal, existe pressão fazendo com que isso queira sair. E se isso não sair, essa pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de alguma forma ela vai escapar. Essa é a ideia, tá? A bem grosso modo, mas para a gente ficar bem didático. Por isso que é invariável, ela vai ser atendida. A satisfação, a supressão do estado de tensão à fonte. Ou seja, a meta ela é invariável porque eu tenho que aliviar a tensão da fonte. Eu tenho que esvaziar esse conteúdo que está aqui. Tudo isso a gente viu na última aula, tá? Mas eu preciso dessas recapituladas porque a gente vai retomar isso no entendimento da aula de hoje, falando de reversão ao contrário. Então vamos pensar aqui, ó.
atividade para passividade. Vou voltar lá só para a gente entender como que seria, por exemplo, a inversão da meta. Imagine que a gente tem esse profissional que trabalha com digital, né, com criações de conteúdos, e aí o diretor da empresa, o diretor de uma grande empresa de tecnologia, fala para ele assim: olha, eu quero que você crie uma campanha de marketing para mim. E ele investe toda a energia que ele tem pulsional em torno daquilo, né? Ele trabalha horas, trabalha dias, ele empolga porque aquilo é fruto de uma pulsão construtiva, uma pulsão de vida, então ele se coloca naquele cenário, trabalha até horas que não deveria, trabalha no horário de folga, ele realmente faz uma imersão naquela experiência. Afinal, aquilo é muito prazeroso para ele. É algo que ele escolheu para a vida, vai ao encontro da personalidade dele, aquilo é algo que ele quer. Ele coloca toda a energia naquilo. Aí chegou o momento, o dia dele apresentar aquilo para o diretor, dele apresentar aquilo para o chefe dele. Assim que ele apresenta aquela produção, aquele trabalho para o chefe dele, o que que acontece? Ele descobre que o chefe não ficou satisfeito. O chefe vira para ele e fala assim: olha, não gostei da direção artística, não gostei da linha de trabalho que você seguiu. Eu quero que você descarte tudo isso e comece de novo. Olha para você ver que interessante o que está acontecendo aqui. Esse chefe ele está fazendo com que esse sujeito ele saia de uma atividade muito grande para uma passividade, que ele inverta diretamente toda aquela energia que ele tinha colocado para construir algo para uma energia agora de desconstrução ou de inércia ou de abandono. Tá vendo que eu tô tendo uma inversão direta lá na fonte? Lá, eu tô pegando toda aquela energia que foi para a meta pulsional, e eu tô dizendo para ela o seguinte: olha, você não vai pulsionar de uma forma ativa. Agora eu quero uma passividade. Eu preciso que você haja de forma passiva. Eu preciso que você abandone toda essa energia que você coloque e agora fique em um estado de inércia ou descarte tudo aquilo. Olha para você ver que inversão tão enérgica que o sujeito tem que fazer. Ou quando a gente fala da própria inversão do sentimento pulsional que o sujeito tem em torno de toda aquela elaboração. Ele teve todo um investimento para conseguir entregar aquele produto. Ele colocou todo o amor dele, aquilo era algo que ele gostava de fazer, era algo que ele se sentia realizado em fazer, era algo que para ele era extremamente formativo, né? Ele se constituía em torno daquele trabalho, que aquilo era parte da sua própria obra. Então, olha o quanto aquilo era positivo para ele, olha o quanto aquilo era da esfera do amor, o quanto ele se sentia desejante, pulsante em torno daquele trabalho que ele fazia. Só que o que que esse trabalho representa para ele agora? Um grande fracasso. Ele gastou uma energia enorme, muito grande, e aquilo ali foi representado como um fracasso. O que que acontece com todo aquele trabalho agora? Gera ódio para ele. Sempre que ele olha e lembra, e se recorda e revive aquela experiência toda, agora ele vai sentir ódio. Isso é a primeira grande o primeiro grande destino involuntário que essa meta tem pulsional, que é essa inversão ao contrário. Ela retorna de alguma forma, só que na pulsão contrária, da atividade para a passividade, do amor para o ódio, por exemplo, tá? E aqui é muito. Aqui a gente ainda nem está falando propriamente dito de formação reativa, de recalque ou de sublimação e vice-versa, porque aqui a gente está falando dessa pulsão e do seu destino, tá? A gente ainda nem falou se essa pulsão vai ter que ser recalcada ainda, ou depois que ela foi recalcada, qual o destino que esse conteúdo recalcado vai retornar. Aí já é uma outra questão. Aqui já estamos só pensando de que forma com que essa pulsão que saiu não pôde ser satisfeita na sua meta final, vai encontrar um outro caminho.
E esse outro caminho, um deles, um dos outros destinos para essa meta final que não pôde ser satisfeita, né? Afinal, ela precisa ser satisfeita, como a gente viu aqui, ó. Aqui, ó, o fim invariável. Qual que é o fim invariável da meta? A satisfação, a supressão do estado de tensão. Ou seja, esse conteúdo ele tem que sair. Então, o fato do chefe dessa pessoa não gostar dessa produção não significa que essa pulsão não tem que ter evasão. Ela vai ter de uma outra forma, entendeu? E qual forma que ela adotou aqui agora? A reversão ao contrário. É uma das formas. É uma das formas para se atingir essa meta, ok? Ou o ódio, né? Então a gente pode colocar da atividade para passividade, do amor ao ódio, mas esse conteúdo ele vai sair, tá? Como que isso poderia facilmente ser visto, né? Isso ser vislumbrado, o sujeito olhar para aquela para todo aquele planejamento que está na tela do computador dele e sentir ódio em vez de sentir orgulho, tá vendo? Ele olha para tudo aquilo, nossa, que ódio que eu tenho de tudo isso, que raiva que eu tenho de tudo isso, olha o tempo que eu perdi em tudo isso. Até poucas horas antes do chefe dele reprovar aquele trabalho, aquilo era produto de amor, de conquista, de realização. Tudo bem? Mas vamos para o segundo, aí a gente viu então o retorno ao contrário. Mas olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o retorno sobre a própria pessoa. O que é esse retorno sobre a própria pessoa? Ó, a pulsão toma o próprio sujeito como objeto, base de autopunição e de culpa. O que a gente está falando aqui? Aqui que eu fiz, né? Ó, olha no primeiro exemplo aqui, ó, reversão ao contrário. Ele olha para aquele projeto na tela e está dizendo: eu odeio esse projeto agora. Eu amava esse projeto, agora eu odeio esse projeto. No retorno sobre a própria pessoa, o objeto ele saiu daquele projeto na tela do computador dele e agora o objeto é quem? É o próprio sujeito. Ele não odeia o projeto que está na tela dele, ele odeia ele, porque ele criou aquele projeto. Então olha para você ver, o destino da pulsão agora já não é o destino originário, que é qual que era o destino aqui que a gente trabalhou lá no início, ó, era entregar o trabalho. Aquilo ali era a meta pulsional do sujeito. Só que como essa meta pulsional não foi atingida com êxito, o chefe não gostou, o que o sujeito ele fez? Ele mudou esse destino, a meta vai ser satisfeita, só que ao invés de ser a entrega do trabalho aqui agora, na meta, esse trabalho que seria realizado para o sujeito, agora qual que é a meta final? A autopunição, a autocrítica, a autodestruição, a automutilação, a autoagressividade. Por quê? Porque agora todo esse processo, toda essa energia ficou é, revestida para o próprio sujeito. Só que ele reveste para o próprio sujeito se sentindo ruim, negativo, fracassado, como se todo aquele esforço que não pôde ser satisfeito, atingido na meta final, fosse transformado em um responsável. E qual que é o responsável? O próprio sujeito. Você não conseguiu satisfazer a sua meta pulsional, isso obviamente inconsciente, né? Porque você fracassou, porque você não foi bom o suficiente, porque você errou. Tá vendo? Então, o que eu tenho aqui, ó, retorno sobre o próprio sujeito? A pulsão, ela toma o próprio sujeito como objeto, tá? É óbvio que a gente poderia ter também pulsões, aqui eu estou trazendo uma pulsão destrutiva, que eu ainda não apresentei isso para vocês, mas a gente vai falar sobre pulsão de morte, mas a gente poderia trazer sobre qualquer tipo de pulsão também. Pulsão de vida, né? Algo que vai ao encontro de autossatisfação, por exemplo, né? De o sujeito se produzir prazer em vez de buscar o prazer no outro. Seria algo também voltado para essa saída pulsional, tá? O que vocês precisam entender é que o destino dessa pulsão aqui agora já não é mais o objeto externo, já não está fora, não está, é o próprio sujeito, ele reveste aquela pulsão no próprio sujeito. E eu vou sempre pegar esse mesmo exemplo para poder ir ficando claro para vocês, tá? Então a gente já viu, ó, reversão ao contrário, eu amava aquele projeto e agora eu odeio esse projeto porque o meu patrão desaprovou aquele projeto. Eu
eu me sentia extremamente realizado, eu me sentia feliz, eu era um profissional competente, mas agora eu retorno para mim, essa pulsão, só que agora em forma de fracasso. Eu me odeio, eu sou fracassado, eu não consigo atingir as metas, eu não sou bom o suficiente. As pessoas que falavam que eu não ia conseguir estavam certas, né? Eu não. E vai se colocando um monte de autocríticas ali. É a fonte da autopunição, é esse retorno ao próprio sujeito. Então, sempre que a gente estiver falando, não só nesse exemplo, mas qualquer outro exemplo sobre comportamentos de autopunição, autocrítica, a gente está falando de uma pulsão que retorna para o próprio sujeito, tá? Sempre vai ser esse cenário, tá? É a saída da meta. Essa meta ela retorna para o próprio sujeito de alguma forma, ok? Lembrando que sempre vai ter que ter a satisfação da meta, mesmo que seja voltando para o próprio sujeito. Não tem como, ela sempre vai ser atendida, afinal, existe pressão interna para que ela seja atendida. A gente viu também, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas no sentido do conceito pulsional ainda não, mas a gente já falou bastante sobre recalque. E obviamente que uma das saídas dessa meta pulsional é o conteúdo ser recalcado. Então vamos pensar nesse mesmo exemplo. O sujeito apresentou o projeto, só que agora ele não vai fazer essa autopunição. Ele não vai se autocriticar. O que ele vai fazer? Ele vai recalcar toda aquela experiência, toda aquela angústia, toda aquela frustração, todo aquele sentimento de impotência, de incapacidade, tudo aquilo que ele sentiu quando o patrão rejeitou o projeto dele, o que ele fez? Ele recalcou aquilo. O ego dele, para preservá-lo, recalcou e fez com que ele não se lembrasse daquilo, ou não quisesse mais abordar o assunto, ou se aquilo não fizesse parte de uma realidade para ele, tá? E ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Só que o que acontece? Como ele trabalha com aquilo, sempre que ele olha, por exemplo, para o bordão da empresa, que seria a frase de efeito que estava estampada em todos os materiais de marketing da empresa, ele sente uma dor de cabeça enorme. Simplesmente vem uma dor de cabeça enorme sobre ele. O que é aquela dor de cabeça enorme? A gente já aprendeu nas aulas sobre recalque, que é o sintoma. É o retorno do recalcado. É um sintoma psicossomático que representa aquela pulsão que não foi vivenciada pelo sujeito, que foi recalcado e que agora está sintomatizando. Então, aqui, voltando lá para o nosso exemplo, aqui seria a meta final, nesse exemplo específico que eu estou dando, tá bom? Seria como se eu tivesse aqui, olha, eu tenho essa meta que é invariável, ela vai ser satisfeita, só que agora ela vai ser satisfeita aonde? Lá no inconsciente. Ela vai ser recalcada para o inconsciente, como a gente já viu nas aulas anteriores. O sujeito, ele não consegue ter consciência dessa satisfação, mas o retorno do recalcado faz com que ela seja atingida através de um sintoma, através de um sonho, de um xiste ou de um ato falho, como a gente viu, bem como também daquelas experiências de lapsos de memória que o sujeito, hora ou outra, manifesta, certo? Então, o recalque também é uma forma de destino dessa pulsão, como a gente já falou bastante ao longo das últimas aulas aí. A gente teve quase que 3 aulas, né, para falar sobre o recalque, que é um conceito extremamente importante também, certo? Então olha para você ver, aqui, sempre recapitulando para memorizar, aqui eu tenho um sujeito que sai do amor ao ódio, né? Da atividade ou passividade, ou seja, a reversão ao contrário. Aqui o objeto passa a ser o próprio sujeito, aqui a pulsão ela é recalcada, tá? E pode retornar como qualquer manifestação do retorno recalcado que a gente já viu ao longo das aulas, certo? Desde, mas a gente sabe também que nem tudo precisa ser recalcado, alguma coisa precisa ser sublimada. Ele pode pegar essa experiência e transformar em algo que não seja sexual e que também não gere tensão para o sujeito, que ele encontre uma satisfação não sexual, mas socialmente aceita, socialmente legitimada. Não existe essa possibilidade? Sim,
Existe. O que que ele poderia fazer? Diante daquele projeto que o patrão dele reprovou, toda aquela mega estrutura, mega campanha, que tudo aquilo que ele fez para o patrão dele, o patrão dele reprovou, ele pode utilizar para uma campanha particular dele, própria dele, que ele consiga se sentir realizado, que ele saiba que vai ajudar a sociedade, que ele vai contribuir de alguma forma com o meio ao entorno ao qual ele se encontra. Isso seria sublimação. Ao invés dele reprimir tudo aquilo, ele direciona para algo socialmente aceito. Mas algo socialmente aceito que não envolva a questão do eros, do sexual, né? Então, isso seria sublimação. Seria um outro destino para essa pulsão. Um destino diferente do retorno ao próprio sujeito, diferente da inversão e diferente do recalcado, certo? A sublimação seria esse ideal desse conteúdo ser direcionado, tá? Para que seria o melhor dos cenários, mas a gente sabe que nem sempre ele é uma possibilidade, tá? Uma outra forma também que o sujeito poderia sublimar tudo isso seria ele entender o seguinte: nossa, mas esse foi só um projeto piloto. Foi uma ótima experiência para mim aprender a montar essa estrutura. Agora eu vou conseguir fazer novamente o novo projeto para o meu chefe com muito mais celeridade, com muito mais profundidade, com muito mais competência e propriedade, porque eu aprendi no primeiro. Entendeu? Então, isso seria sublimação, tá vendo? É um estado meio que elevado de elaboração psíquica, certo? Então, aqui a gente tem esses 4 destinos involuntários da pulsão, tá? Isso vai depender de uma série de fatores para que cada um deles aconteça. Vai depender de uma estrutura mental do sujeito, né? Dessa metapsicologia montada, né? Dessa estrutura de consciente, pré-consciente, inconsciente do sujeito. Vai depender de que forma que esse ego do sujeito ele se posiciona, né? Como é que ele se relaciona com esse id, esse eu, mas com esse super eu também, com esse super ego, né? Então tudo isso vai depender, vai interferir em qual desses 4 destinos que essa pulsão pode encontrar. Ok? Tranquilo? Bem simples, né? Aí a gente consegue fazer um desenho sobre como que funciona essa pulsão e como é que essa energia ela vai tendo evasão. Lembrando que ela tem que ter evasão, afinal há muita tensão, beleza? Eu imagino que ficou bem simples, bem tranquilo e vamos seguir. Qualquer coisa, só colocar nos comentários, a gente vai dialogando. Só um grande panorama aqui para vocês, para a gente entender a diferença aqui, né, do que eu coloquei sobre o destino, o diagnóstico desse destino pulsional, sobre a sublimação, como eu disse, acabei de dizer, que seria o melhor cenário, né? Por quê? Porque a sublimação, a pulsão ela é satisfeita, né? A energia chega ao termo por um novo caminho. Ela vai encontrar a sua meta ela vai ser atingida, vai ser satisfeita, mas por um novo caminho socialmente aceito, que não vai gerar tensão, não vai ser necessário um recalque ali. Por isso que a sublimação é o melhor cenário, né? No quesito mecânica interna é muito mais efetivo e muito mais elaborativo para o sujeito, né? Ela também não produz sintoma, como eu falei para vocês, se ela não vai ser recalcada, afinal é sublimação, não há o que se falar de sintoma, porque ocorre de forma fluida, sem rigidez, sem resistência, porque afinal é algo socialmente aceito. Então não vai existir um aparelho mental que vai incutir culpa no sujeito para fazer aquilo. Ninguém vai dizer para ele assim: olha, você tem que sentir culpa por estar se sentindo elevado, por ter aprendido com o seu erro. Ninguém vai falar só: você tem que sentir culpa por ter aprendido com o seu erro. Não, né? Vai dizer para ele assim: olha, nossa, quanto honrado você é por ter errado e ter aprendido com o seu erro. Então isso não gera sintoma, pelo contrário, isso tem total fluidez, sem nenhum tipo de rigidez, ok? Ao contrário do que a gente fala sobre os recalques, as formações reativas. Por quê? Porque no recalque, como eu disse para você, essa pulsão ela vai ser barrada,
A dissatisfação ela não vai ocorrer de forma direta e vai exigir um esforço para esse retorno do recalcado, através de um sonho, de um sintoma, de um ato falho ou do xiste. Então, ali sim há atenção e há atenção contínua, como a gente viu nas aulas de recalque. Então, obviamente que não é o melhor cenário, mas é o cenário que muitas vezes nosso aparelho mental o encontra, tá? E ela vai produzir sintoma, né? Aqui, quando eu falo sintoma, a gente pode dizer que ela vai produzir uma formação de compromisso. O que que é uma formação de compromisso? É dizer para o sujeito o seguinte: olha, você recalcou esse conteúdo está lá armazenado no seu inconsciente. Você precisa fazer um compromisso comigo dele ser satisfeito de alguma forma, através de um sintoma, de um sonho e todos aqueles quadros que a gente já viu, ou mesmo daquelas manifestações de lapsos de memória, mas você vai ter que ter um compromisso comigo de satisfação indireta dessa pulsão. Então, isso é esse cenário sintomático, porque todas essas experiências, de alguma forma, vão gerar tensão e angústia no sujeito. É um sonho que gera angústia, é, é um sintoma de angústia mesmo, ou ansiedade. Então, essas manifestações, essas formações de compromissos inconscientes vão estar sempre gerando tensão no sujeito, ok? Então, opa, deslizei aqui, vamos retornar lá rapidamente. Então, essa é a ideia sobre a diferença da sublimação e do recalque. Eu coloquei uma informação importante aqui, ó. O critério essencial. O que diferencia não é o valor moral ou social da atividade, mas o destino econômico da energia. Há, há escoamento genuíno ou há apenas contenção defensiva. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: que a gente não está falando aqui, nesse momento, do destino da pulsão se é algo moral ou imoral, se é algo socialmente aceito ou não. A gente está falando se há escoamento ou apenas contenção. O que que é o escoamento? Se aquela energia ela está atingindo a sua meta, ela está chegando aonde deveria chegar ou ela está sendo contida. Essa é a grande questão. Se ela está chegando, a gente está falando ali de alguma forma de sublimação. Ela chegou diretamente numa meta, tá? Por mais que essa meta tenha sido sublimada por algo socialmente aceito, mas ela é satisfeita ali. Agora no recalque não, há uma contenção. E se há uma contenção, há uma pressão, há uma tensão sendo gerada continuamente no aparelho mental do sujeito até que aquilo seja satisfeito, até que aquilo seja eh, elaborado. Pense numa represa, sabe essas represas de água onde você coloca uma barreira, a água está tendo evasão, ela está escoando normalmente, e você vai lá e coloca uma barreira. A barreira é o recalque. Aquela água ela não parou de vir. Pelo contrário, ela cada vez mais ela está colocando pressão e gerando tensão sobre aquela barreira. Uma hora ou outra ela vai transpor aquela barreira por cima, ela vai encontrar alguma rachadura e ela vai encontrar uma maneira de retornar. Só que não genuinamente como é na sublimação. A sublimação é como se ela não encontrando aquele caminho direto, ela encontra um outro caminho, um desvio que é socialmente aceito. Aí sim, a gente há o que se falar de moralmente aceito, de socialmente validado, na sublimação há toda essa exigência, porque se não existisse isso, não seria sublimação, o conteúdo ele seria novamente recalcado. Ok? Só essa grande distinção para vocês entenderem da sublimação para o recalque, beleza? Aqui nós vamos entrar na parte onde eu antecipei para vocês um pouquinho sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Não havia falado sobre pulsão de morte antes de chegar nesse slide. Por quê? Porque a pulsão de morte ela surge posteriormente na teoria de Freud. Freud ele vem primeiro entender o seguinte, que eu preciso que haja pulsões no plural. Por quê? Porque eu preciso que haja pulsões no plural? Porque a psicanálise ela fala de conflito, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, existe uma pulsão que quer algo, existe uma outra energia que impede essa pulsão que quer algo. Exemplo que eu disse para vocês. Pense para você ver aqui, ó, existe no sujeito
o desejo de que aquele projeto que ele fez seja realizado, mas houve uma intervenção externa que colocou nele um outro tipo de pulsão que fala o seguinte: essa primeira pulsão sua não pode existir. E aí gera essa tensão. Essa tensão, esse conflito aqui, é o que faz com que a gente tenha que sair para um desses 4 destinos involuntários da pulsão, entendeu? Só que tá vendo que há pulsões contrárias a um par de pulsão aqui, por isso que Freud sempre fala que elas andam em pares, porque caso contrário, não existiriam forças para se chocarem, para fazer com que eu tenha um resultado desse conflito pulsional. Para que haja um resultado de um conflito pulsional, eu preciso que haja um conflito pulsional. Quando a gente fala que o sujeito ele recalca uma experiência porque ela é intolerável para o ego do sujeito, então olha para você ver, eu tenho uma experiência e não encontro do ego, e eu tenho uma outra exigência que também precisa ser alimentada por algum tipo de pulsão, que vem no sentido contrário. Isso se choca. Uma vez que isso se choca, o que esse conteúdo vai gerar? Vai gerar essa tensão que faz com que esse destino do pulsional ele encontre. Então, era necessário, sempre foi necessário na teoria de Freud, fazer essa distinção de dizer assim, olha, existem pulsões no plural. Pulsões no plural. E é sobre isso que se está falando. E lá no início da teoria de Freud, Jung já teve uma série de conflitos com Freud, justamente por isso. Lá em 1916, mais ou menos, Jung teve um conflito com Freud porque Jung ele queria trabalhar com a ideia de uma única pulsão. A teoria analítica, que é a teoria de Jung, falava que existisse só uma pulsão, mas Freud falava, não tem como ser só uma pulsão. Não tem como o sujeito ser movido por uma coisa só. Tem que haver pulsões no plural. E aí você vai ver os primeiros textos de Freud, ali já em 1920, um pouco depois desse primeiro conflito, dessa primeira cisão com Jung ali, que ele diz o seguinte: tá, mas que pulsões que são essas? Já que a gente precisa de mais de uma, né? Lá naquele momento, então por isso que é importante a gente entender que Freud precisa ser lido, entendendo que a teoria dele vai sendo construída. É uma teoria clínica para a clínica, e à medida que ele vai praticando essa clínica, ele vai reformulando e revendo alguns conceitos da própria teoria, né? Em 1920 ali, ele trabalhava com essa ideia de que existem as pulsões sexuais, ó, os par, né? E as pulsões do eu. O que são as pulsões sexuais e o que são as pulsões do eu? As pulsões sexuais, elas surgem a partir do instinto, como a gente já viu anteriormente, e então, de alguma forma, elas são derivativas dessas pulsões do eu, só que elas não se limitam a eles. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega o exemplo do bebê, o bebê, ele precisa, para se preservar, para sobreviver, para continuar existindo, ter o desejo de mamar, de se alimentar, de fazer um movimento de sucção e fazer ingestão de leite, do leite materno para sobreviver. Isso seria o que a gente chama de pulsão do eu, ó. Exigência de manter o indivíduo vivo, autoconservação, e adaptação. É aquilo que faz com que o sujeito fale assim, olha, você precisa agir dessa maneira para se manter vivo. Só que o que acontece? Essa experiência que é de autopreservação, que é uma experiência de manter o sujeito vivo, ela caminha em direção a algo que vai para o eros, que vai para o sexual, que vai para o libidinoso. Exemplo, essa experiência de amamentar para se alimentar, depois ela vai migrar para uma criança que fica fazendo movimento de sucção no seio da mãe, mas não mais porque está com fome e precisa se alimentar, e sim porque aquilo é prazeroso, porque a área boca da criança ela é erogenizada e ela sente prazer ao fazer o movimento de sucção do seio da mãe. Então, aquela experiência inconsciente da criança, aquela elaboração inconsciente da criança, aquilo já não é mais uma pulsão de vida, de ego,
Não é uma necessidade de preservação da espécie, necessidade de preservação da vida. É uma necessidade erogenizada, sexual, pulsional. E aqui eu vou fazer altos asterísticos, nós não estamos falando de sexual da forma como um adulto ou um adolescente já entende. A gente está falando de uma questão sexual de entender o corpo como um corpo erogenizado, tá bom? E que tem áreas que, ao ser tocada, ao ser encontrada por um outro corpo ou pelo próprio corpo, lhe gera prazer de alguma forma, tá? Então, olha para você ver, o Eros, o ego, como estrutura de preservação do próprio sujeito, uma pulsão do ego, pode migrar, fazer com que o sujeito migre para uma pulsão que é posteriormente sexual. É nesse sentido que Freud fala, olha, então que existe pulsões sexuais libido e pulsões sexuais do eu para manter a preservação da espécie. Essa é a ideia. Aí, e assim, ele ia criando esses conflitos pulsionais, trabalhando com essa pulsão do ego, bem como essas pulsões das sexuais, pulsões de libido, para gerar esses caminhos, esses destinos pulsionais que a gente viu que ao longo da aula. Só que, novamente, veio problemáticas, né? Então, o primeiro problema foi esse, né? Entre Freud e Jung, que Freud disse que deveria ser mais de uma... deveriam ser pulsões, né? Deveriam ser pares, né? Só que mesmo esses pares, eles trouxeram novas problemáticas. Quais que são esses novos problemas, né? De dizer o seguinte, tá, mas existe no ser humano manifestações psicológicas e comportamentais que não são de preservação da espécie e nem são para produzir prazer. Quer um exemplo? Pulsões autodestrutivas. Por que que uma pessoa ela ceifa a própria vida de alguma forma? Por que que ela busca isso de alguma forma? Isso não vai ao encontro de uma pulsão de preservação de vida, que era uma pulsão do eu que Freud teorizou, e também não vai ao encontro, pelo menos não de uma forma direta, numa pulsão sexual libidinosa. A gente vai entender posteriormente, depois, que existe uma primazia, né, nessas pulsões, tanto de prazer quanto de morte. Mas nesse primeiro momento, para a gente entender a construção da teoria, não era algo que gerava prazer, era algo que gerava dor. Então, quando alguém se machuca de propósito, quando alguém machuca o outro de propósito, ou de forma muito inconsciente, instintiva e natural, cadê a pulsão de vida nisso? Isso não é preservação da espécie, isso não é pulsão sexual libidinosa, pelo menos não é essa como Freud teorizou aqui. Aí veio uma necessidade de se construir outro par pulsional, porque esse par aqui ele já não conseguia responder todas essas questões da teoria psicanalítica que era para a clínica. Então surgiram essas questões clínicas ao passar dos anos, foi sendo necessário que seja feito uma nova reformulação. Eu preciso dar entendimento a algumas questões aqui que não são bem claras. E são várias problemáticas que existem aí, né? Que façam que haja necessidade de um novo entendimento pulsional. Existe a ideia do que a gente chama de o apoio. O que é esse apoio, né? Porque o apoio psicanalítico é essa experiência que eu dei para vocês do bebê, de que eu preciso dessa preservação da espécie, dessa pulsão da preservação da espécie, de apoio, de estrutura, de suporte para construir a pulsão sexual. Toda teoria psicanalítica, que é uma teoria psicossexual, toda a teoria do Freud, ela caminha sobre essa experiência psicológica e de geração de prazer, que a gente chama de psicossexual, ela precisa se apoiar em uma pulsão de preservação da espécie. Por isso, a ideia de apoio apresentada por Freud. A sexualidade humana, ela nasce nessa pulsão que, a um primeiro momento, é uma pulsão de preservação da espécie. Então, olha para você ver aqui, ó. Primeiro, a base vital. O lactante suga para se nutrir. Essa é a única propósito. Então, aqui, ó, aqui há uma pulsão, que é uma pulsão do eu, onde o sujeito ele precisa se nutrir. Mas em um determinado momento, há o que a gente chama de desprendimento, e a criança ela não está mais mamando
para conseguir se nutrir. Ela tá mamando agora porque aquilo ali é prazeroso. Aquilo não se confunde com mera saciedade, não se confunde com mera produção de ingestão de nutrientes para manter a minha espécie viva, para me manter vivo. Não se trata mais disso, se trata de autonomia. Ele suga o próprio dedo, ele suga, ele suga o seio da mãe agora para produzir prazer, que é essa ideia que eu trouxe para vocês de que o prazer sexual ele nasce a partir daquela pulsão que é uma pulsão de preservação da espécie. Então olha para você ver, Freud ele desenvolve a teoria dele trazendo um novo entendimento ou um entendimento mais amplo daquilo que ele já havia apresentado. Eu expliquei para vocês lá no início da aula, para você ver, anos antes, Freud disse o seguinte, olha que a pulsão ela surge na soma, no somático, no corpo. E aqui a gente volta a falar disso de novo, ó. Tá vendo, ó? Para Freud, a pulsão de preservação da vida, que é a pulsão do ego, ela surge no corpo. A criança ela tem já inscrita na carga genética dela, uma herança filogenética dela, o movimento de sucção. Então, olha, a pulsão ela surge no corpo. O sujeito já nasce sabendo fazer o movimento de sucção e ele sabe que precisa fazer isso para se manter vivo. Isso é a pulsão nascendo na soma, só que ela não fica só no somático, ela vai para o mental. E o que é esse mental? É essa pulsão sexual, que ali já não é mais algo meramente para se alimentar. Às vezes a criança ela fica fazendo um movimento de sucção minutos e minutos e minutos após ter feito a ingestão do que era necessário para se alimentar. Às vezes nem faz o movimento de sucção, fica mordendo o seio da mãe. Tudo isso já é algo da ordem da pulsão sexual apresentada por Freud, não mais da pulsão de vida, tá? Essa é a ideia do apoio pulsional apresentada por Freud. Beleza? Aqui são só algumas questões que eu trouxe, lógico que não se limita a elas, poderiam ter várias outras questões, mas que Freud foi problematizando e dizendo, olha, realmente esse modelo de par pulsional que eu trouxe, né, que é a pulsão de preservação da vida, a pulsão do ego e a pulsão sexual não são suficientes. Quais são os modelos? Ele disse o exemplo, os sonhos traumáticos, né, reencenação de experiências traumáticas. Qual pulsão de preservação da vida que está sendo gerada aqui? Não tem, né? Qual pulsão sexual está sendo vivenciada aqui? Está tendo evasão, está tendo escoamento aqui? Nenhuma. O sujeito está só angustiando de novo, ele está vivendo o trauma dele. Então, esse modelo biparticional da pulsão de Freud não se encaixaria aqui, tá? Então, por isso a necessidade de entender isso. Ele faz uma análise de uma experiência infantil, onde ele chama isso de o jogo do carretel, que é onde a criança ela joga um carretel e puxa a linha de volta. Ela joga e puxa a linha de volta. Por que ela faz isso? Ela está repetindo a experiência da mãe de sair de casa para ir trabalhar e voltar. E a angústia que a criança sente nesse translado da mãe, de ter que aguardar se a mãe vai voltar, o tempo em que a mãe vai voltar. Tá vendo que essa experiência de compulsão à repetição, essa experiência de repetir essa experiência angustiante que gera tensão no sujeito, ela não é de preservação da espécie. Ela não é de preservação do ego. Ela não vai ao encontro de criar uma estrutura social melhor aceita para o sujeito, não. E também não é sexual, e também não é pulsional sexual de lhe produzir prazer, lhe produz angústia. Então existia algo que era da esfera da tensão, tá? Então tá vendo? É essa entrelinhas aqui que eu coloquei. Ele foi fazendo esses embaralhados e foi descobrindo, peraí, tem alguma coisa aqui que não encaixa, né? Compulsão à repetição, eu acabei de dar um exemplo para vocês, né? Essa tendência a repetir padrões adoecidos, né? Por que clinicamente o paciente ele repete padrões que o adoecem? Ele busca parceiros similares aos que adoeceram ele busca experiências de sofrimento similares às que adoeceram ele. Por que isso acontece? Essa é a grande questão aí que ele foi apresentando ao longo da sua teoria.
E apresentando todos esses problemas, ele teve que chegar em um veredito clínico, né, que existia algo que estava além do princípio do prazer. Tem algo que está além do princípio do prazer. E aí surge lá, pra você ver bem mais na frente, tá vendo? A gente já tá falando de colocar ali 15, 20 anos depois já, né? Vamos colocar uma média ali exata, a gente não consegue saber porque ele vai desenvolvendo a teoria aos poucos, mas vamos colocar no mínimo 14 anos depois, depois de 16 de Jung, ele até 20, né? Ele trabalha já com a ideia de que existe um dualismo direto pulsional. O que é esse dualismo direto? Existe uma pulsão de vida, né, que é o Eros, e existe uma pulsão de morte, né, que alguns textos tratam como Thanatos. David, está errado. Não é que está errado, só que Freud não o chamava assim. Alguns textos pró-freudianos chamam-se essa pulsão de Thanatos. Para quê? Para ficar didático, né? Para trabalhar com essa questão do antagonismo grego, né? A gente tem o Eros e o Thanatos, né? Vida e morte, prazer e destruição, prazer e desprazer, né? Prazer e angústia, mas Freud não usava esse termo, tá? Então a gente não tem Thanatos, né? No texto de Freud, Freud não usava dessa forma. Não tem nada de errado se você quiser utilizar, só entender que a gente está falando de pulsão de morte. O que seria essa pulsão de morte? A pulsão de vida é tudo aquilo que vai ao encontro de construir. É tudo aquilo que faz com que você queira trabalhar, você trabalha para conseguir um carro, conseguir sua casa, você estuda para se formar, para ter uma carreira, você organiza suas coisas no seu ambiente doméstico para ter uma maior produtividade. Tudo aquilo que vai ao encontro de construir, você mantém um relacionamento amistoso com a sua esposa para construir um relacionamento mais duradouro. Tudo que vai ao encontro de construir, de enriquecer, de fortalecer, de gerar vida, é pulsão de vida. Tudo aquilo que vai ao encontro de destruir, de desfazer esse trabalho que a pulsão de vida fez, a gente chama isso de pulsão de morte. Então Freud ele traz esses dois quadros pulsionais, ó. A pulsão de vida, ó, reúne agora as pulsões sexuais e as do eu. Então, olha que interessante, isso aqui é importante. Aquilo que Freud chamava, que era o modelo de par pulsional que ele trabalhava anteriormente, que ele falava sobre pulsão de preservação da espécie, pulsão do eu, né? Pulsão do ego, né? E o que ele chamava de pulsão sexual, agora é uma coisa só, que é o Eros, que é a pulsão de vida. Aqueles dois viram uma coisa só. E ele pegou um novo modelo pulsional, que é a pulsão de morte. E o que é a pulsão de morte? Ó, a tendência oposta busca desligar, dissolver as unidades e reduzir a tensão ao mínimo absoluto. Então, o que é a pulsão de morte? Ó, desligar, dissolver as unidades, reduzir a tensão ao mínimo absoluto. E como que a gente reduz a tensão ao mínimo absoluto? É indo para o estado inorgânico. E o que é o estado inorgânico? É a morte. Então olha para você ver que coisa chocante, né, para a época e até hoje, né, para muitas pessoas que não conhecem esse conceito ainda é chocante. Freud está dizendo o seguinte aqui, em outras palavras, né, é que existe em mim e você uma pulsão que vai ao encontro de morrer, que é o estado inorgânico, que é o estado menos tensional. Afinal, a gente não falou o tempo todo que pulsão é buscar satisfação e diminuir a tensão e diminuir o desprazer? Qual que é o estado que tem menos tensão? É o estado inorgânico. Então, de alguma forma, a pulsão de morte, ela ainda é uma pulsão que tenta satisfazer essas questões mais enraizadas do ser humano, tá? Então, olha lá, reduzir a tensão ao mínimo absoluto, dissolver as unidades, buscar desligar-se. Então, ela também vai ao encontro desse estado menos tensional, desse estado menos angustiante. Só que ao invés de utilizar a via da construção, da produção, da vida, ele busca a via da desconstrução, da inércia, da falta de movimento, ou mesmo do estado mais inorgânico possível, que é a própria morte. Então, essa é a ideia que Freud trabalha sobre
a pulsão de morte, ó. A meta de toda vida é a morte. Então, se a gente pegar lá, voltando lá atrás de novo, ó, só para a gente entender o que Freud coloca. Se eu pego esse estado mais primitivo da pulsão, que seria a pulsão como gênero total, qual que é a meta final de toda pulsão? De alguma forma é a morte. Por quê? É esvaziar-se. É esvaziar-se. Eu tenho toda uma pulsão, tenho toda uma energia. Qual que é a meta final dela? Se eu pegar tudo isso aqui que está aqui dentro, tudo, e dar evasão para isso, o que, que eu encontro no final? A morte. E aqui não vai ter mais nada. Sem tensão nenhuma. Então, de uma forma bem resumida, é isso que Freud está dizendo para a gente, que ó, não é um conceito mórbido propriamente dito. Entender que a meta de toda pulsão de vida, é a morte de alguma forma, tá? Por quê? Porque é você desaguar, é você diminuir a tensão, é você dar evasão para essa pulsão. E uma vez que você dá evasão para essa pulsão, a fonte dela seca. Lógico que nós somos seres demandantes de pulsão. A todo momento a gente pulsa, né? Mas essa é a ideia que a gente precisa entender, tá? Ó, a nova oposição, o conflito psíquico deixa de ser entre desejo e sobrevivência, tornando-se uma batalha estrutural entre a ligação, o eros, a vida, e o desligamento ativo, a morte. Tá? Então agora a gente já tem uma busca pela vida e uma busca pela morte. E isso gera esse conflito. O sujeito está buscando construir, o sujeito está buscando desconstruir. Buscando não necessariamente consciente. Ok? Esse é o novo dualismo. Esse é o novo dualismo apresentado por Freud, o novo dualismo pulsional apresentado por Freud. Beleza? Só um exemplo aqui para não ficar desamarrado essa ideia, e óbvio que ao longo das próximas aulas, quando a gente for falar de além do princípio do prazer, quando a gente for falar sobre o mal-estar da civilização, a gente vai voltar a falar sobre essa questão da pulsão de morte. A pulsão de morte ela age de forma muito silenciosa e ela age ou fundindo o desejo do sujeito ou criando uma disfunção total. Como que seria isso? Quando a gente funde o desejo do sujeito, a gente tem de pulsão de vida e pulsão de morte, a gente tem o que a gente chama de sadismo. A destrutividade ligada é perfeitamente contida pela sexualidade. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma relação de sadismo sexual, exemplo, ali eu tenho os dois conceitos sendo vividos ao mesmo tempo. Isso é um fenômeno que acontece muitas vezes com a pulsão de morte. Eu coloco o prazer da relação sexual propriamente dito com o desprazer de gerar dor no outro, com o outro sentindo esse prazer, mas eu me nutro de um prazer sádico em gerar dor no outro. Então, olha para você ver, existe ao mesmo tempo a pulsão de vida e a pulsão de morte naquele cenário. Eu vivo algo da ordem do prazer, mas eu também vivencio algo da ordem do desprazer. Isso seria uma espécie de fusão dessas pulsões, tá? E há várias outras experiências em que existe esse jogo fusional, tá? Mas como a gente não vai adentrar aqui agora, eu acho que esse é o didaticamente mais claro. E a desfusão também. Quando que há essa desfusão? Quando há um desprendimento da pulsão de vida e há uma desfusão e há uma canalização da pulsão de morte. Aonde, por exemplo, a gente pode ver comportamentos melancólicos, autodestrutivos, autolesivos, aonde o sujeito ele vivencia na sua integridade essa pulsão de morte, ela tem evasão direta. E ele se machuca, ou ele machuca o outro e vice-versa, tá? Então, só para vocês entenderem esses dois dilemas. Ok? Aula extremamente rica de conteúdo pulsional para todos vocês, muito material para a gente estudar. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.